E aí, galera, eu vou explicar minha ausência aqui. Eu acho que desde o que aconteceu da semana do Curitiba até quarta-feira passada foi uma situação muito ruim com o clube. Eu precisava de um detox, o time estava me fazendo muito mal, entendeu? Eu não estava conseguindo ter um raciocínio sem ter vergonha de tudo que representou a semana do Fluminense, especialmente a semana do Laguaira e Flamengo, que culminou também na derrota por Rivadavia e a complicação na Libertadores. Enfim, hoje eu ia fazer o vídeo de qualquer forma, calhou, o Fluminense venceu, ainda bem, mas sinceramente foi um estresse desnecessário, um estresse imenso que a própria direção do clube causou, próprios erros da comissão técnica também, que escolheu muito mal determinadas opções. Mas enfim, o Fluminense venceu, o Fluminense está em terceiro lugar, o Flamengo está ganhando o jogo ainda contra o Bahia, muito provavelmente vai terminar ganhando, independentemente se o Flamengo empatar, o Fluminense fica em segundo, mas o Flamengo vai ter um jogo a menos, e contra o Mirassol, que é uma presa fácil na minha visão desse campeonato, apesar de ter vencido muito bem o Inter, né, hoje, mas de qualquer forma, o Fluminense vence. Eu acho que é muito mais para dar moral para todo mundo, para o torcedor voltar a ter autoestima, para a equipe voltar a ter mais confiança, e foi um teste de fogo esse jogo contra o Santos. O Fluminense ficou atrás do placar duas vezes, e coisa que não conseguia reverter. O Fluminense, quando ficava atrás do placar, tinha problemas seríssimos para reverter. Contra o Curitiba até foi capaz de empatar, mas incompetente na hora de virar, poderia ter virado, e hoje não. O Fluminense conseguiu ser competente na hora de virar. Acho que foi uma partida mediana do Fluminense, mas acho que o Fluminense se aproveitou do que o Santos não tem, que é a dinâmica, especialmente nos finais dos tempos. O Fluminense melhora muito no final do primeiro tempo, melhora muito no final do segundo, justamente porque o Santos tem dois jogadores a menos, né? Você pega o Neymar e o Gabigol, são dois jogadores a menos para marcar. O Gabigol até em um momento, o Neymar até em um momento ou outro até tentando marcar o Riquelme e tal no finalzinho lá do segundo tempo, mas de resto, uma dinâmica muito baixa do Neymar. Neymar hoje, que se o Fluminense venceu o jogo, acho que o Fluminense tem que agradecer ao Neymar, porque perdeu uma chance claríssima quando o jogo estava 2-2, e o 3-2 do Santos seria fatal naquele instante do jogo. Mas enfim, o Fluminense teve mexida, né? O Zubeldia mexeu, botou uma trinca de volante, Bernal, Hércules e Alisson. O terceiro e o primeiro, eu acho que não fizeram partidas boas, especialmente o Alisson. Não gostei da partida do Alisson, errou no primeiro gol do Santos, não conseguiu trazer uma dinâmica muito boa. Enfim, no ataque tinha Castilho, tinha Serna, tinha Savarino. Savarino, acho que é o cara, o jogador bom, que é o que tira lances da cartola. Tirou o gol de empate, que foi o primeiro, né, do Fluminense no jogo, e ainda dá um passe pro Guga dar assistência pro segundo gol. Acho que o Fluminense precisa de jogadores de qualidade. Quando a qualidade é retirada, a gente vê o que acontece. Quando tem Serna e Canóbio de ponta, a gente sabe como é que é o oásis, a escassez de produção ofensiva. O Serna mal de novo, vai mal desde o jogo contra o Corinthians. Os outros jogos do Serna muito mal. Enfim, o Canóbio estava fora hoje de suspensão, o Martinelli estava fora. Eu acho que a trinca de meias com o Martinelli seria mais interessante. Martinelli, Hércules e Bernal. Eu acho que essa trinca seria muito boa, na ausência do Lúcio, já que ele não quer botar o Savarino de meia. Eu acho que, vide os pontos, que o Fluminense está tendo a produção dos pontos, que é péssima. Desde que voltou da seleção, o Canóbio não vem jogando nada, e o Serna, desde a partida contra o Corinthians, também não vem jogando nada. Então acho que pode ser que faça até sentido o Savarino aberto. Mas, pelo que o Zubeldia falou, na entrevista não é uma coisa regular. Então, enfim, falando do jogo, o Fluminense sofreu no início com o ímpeto do Santos, um gol bobo, o Alisson perde a bola, depois tenta cavar uma falta, que, enfim, na Libertadores foi dado o gol, então provavelmente essa é a recomendação. E o Santos sai na frente 1-0, a gente já pensa que vai ser aquele jogo horroroso. O Fluminense arrisca 4 vezes, se não me engano, de fora da área, 2 com o Bernal, uma com o Hércules e outra com o Savarino, as outras 3 para fora, mas o Fluminense arriscou e a do Savarino entrou. Num geral, não teve muito mais do que isso no primeiro tempo. Volta o primeiro tempo, tá 1-1, o segundo tempo começa, o Santos vai no ímpeto e consegue fazer 2-1 no erro do James. A zaga do Fluminense erra demais, é muito erro atrás de erro. O Midian precisa jogar, a gente precisa ver qual o nível desse jogador.
A gente não vai ter noção do nível de um jogador se ele não joga. E é isso que está acontecendo. O Midian não entra, ele não joga. A gente precisa saber se ele é um jogador que vai barrar o Freitas. Espero bastante eu que sim. Não vai ser um Thiago Silva que vai consertar o sistema inteiro, mas pode qualificar. O Freitas, apesar de que eu acho que foi no terceiro gol, eu acho que ele faz o lançamento pro Riquelme. Mas, cara, é um jogador que não dá para confiar. O próprio James também errou. Enfim, a zaga do Fluminense muito exposta. O Santos foi preciso. É o que eu sempre falo, eu falo isso direto. O Fluminense, quando uma equipe erra, o Fluminense não penaliza, mas quando o Fluminense erra, as equipes penalizam muito. Tirando o gol que o Neymar perdeu no segundo tempo. Mas enfim, o Santos faz 2-1 com o Barreal, ele vai dar um giro desconcertante no James, humilhante, vai, cava, faz o gol. Jogador de qualidade, eu acho bom o Barreal do Santos. Enfim, o Santos faz 2-1 e aí você pensa que já era, né? Já era, o time não vai ter força de reação. E tem a força de reação no jogador que eu falei, pelas pontas ali pela direita. Cruzamento do Guga na cabeça do Castilho, que é um centroavante que sabe cabecear. A gente olha, que tem 2 gols e uma cabeçada na trave. É um jogador que a gente olha que sabe finalizar de cabeça. E é uma jogada que o Fluminense não está aproveitando, mas quem diria, enfim, um lateral direito que acerta cruzamento e que cruza, né? O outro ele não cruza e nem acerta o cruzamento. Samuel Xavier está numa fase pavorosa, asquerosa, nojenta. Não dá para mantê-lo no time principal. Para mim, o Guga hoje está entregando mais. Não que eu goste do Guga. Eu acho que é um jogador que não tenho confiança. Mas teve peito, entrou e deu 2 assistências. Entrou não, começou jogando, né? Deu 2 assistências. Foi indagado, né? Vou falar agora do que eu acho que animicamente pode ter dado um boost na equipe do Fluminense. Que foi os protestos, né? O protesto da organizada, que foi na sexta, se não me engano, e do sábado foi o protesto da torcida do Povão. 2 protestos. Eu acho que é para mostrar que o Fluminense é grande, é time grande, tem que ter pressão. A torcida organizada já não fazia protesto há muito tempo. Se não me engano, foi desde 2024 que o Fluminense não fazia protesto. Então o Fluminense precisa de protesto. Tem que ter o torcedor reclamando, pedindo os direitos, porque o trabalho não vem sendo feito. A bunda molice da direção com relação à situação do Fla-Flu foi ridícula. A sabotagem também, a autossabotagem do senhor Luiz Ubeldia também é algo que tem que ser botado em prática. René Ganso no banco, graças a Deus. Jogadores que não estavam somando. Samuel Xavier também no banco, Ganso, René e Samuel Xavier. Entendeu? E o time conseguiu ter uma produção, ter uma dinâmica. Os jogadores não estão trazendo isso, tanto ofensiva quanto defensiva. Ofensivamente o René não soma muita coisa. Defensivamente ele até consegue fazer algo de relevante, tanto que depois que o Fluminense faz o terceiro gol com o JK, ele bota o René, e para mim concordo 100% com o Zubeldia. Bota o René para fechar. O René tem que ser um jogador para entrar no jogo. Eu acho que não é jogador para você depositar toda a sua confiança. O Arana é muito mais jogador. Não faz sentido. O treinador ele sabota. Ele bota o Ganso, que não dá dinâmica no meio campo. Ele bota o René, que não ajuda em nada no ataque. Ele bota o Samuel Xavier, que defendendo tá mal e atacando tá pior ainda. Então é isso que a gente tá reclamando. São essas pautas que a gente tem que reclamar. Tanto administrativa, que o time tá numa bunda molice, se botaram numa crise ridícula por nada, e pelo lado do Zubeldia, que está sabotando o trabalho dele. E também pelo lado dos jogadores, que hoje, vamos ver se hoje vai ser a virada de chave para a equipe ter uma personalidade, porque o Fluminense levava gols e tinha problemas seríssimos com reagir, com virar um anímico. O time que era entregue. Até o último jogo contra o Rivadavia, o Fluminense estava entregue, levou o primeiro gol, entregou, levou o segundo, acabou. Entendeu? Contra o Vasco também foi o mesmo esquema. Contra o Flamengo, entreguista total na partida. Conseguiu arrumar um gol com o erro do Flamengo e tentou um ímpeto final, mas foi mascarado. Entendeu? É disso que a gente está falando. Mas, de qualquer forma, um resultado excelente para retomar a confiança, o time melhorar. Fala também do terceiro gol, né? Porque senão esqueço. Foi outra jogada pela linha de lado, o lançamento veio pro Riquelme, ele toca pro Guga, o Guga estava na entrada da área, faz o cruzamento. 2 gols de cruzamento, é um milagre. Bola no segundo pau, chega o JK, finaliza com a perna esquerda, o JK que não jogou nada, mas errou tudo praticamente, mas fez o gol. Eu acho que centroavante é isso, a questão não é jogar bem, a questão é fazer gol. Se o centroavante faz gol, então a atuação dele está aprovada. Então aprovou, o jogo que a gente foi lá, fez o gol, foi decisivo. O goleirão do Santos também, o Gabriel Brazão, meu Deus do céu, no gol do John Kennedy, deveria ter ido muito melhor, mas não tô nem aí. Enfim, o Fluminense vai aos 23, renova, né, o ânimo, o gás, vence fora de casa também, que é algo que o Fluminense tem dificuldade. Vai dormir no G4 invariavelmente, até porque caso o Bahia perca, o Fluminense fica na frente e tal, acho que só pelo saldo e nos detalhes, enfim, mas o Bahia pega a chapa, então é praticamente free win.
Mas é isso, próximo jogo contra o Operário, esperamos que um jogo tranquilo, um jogo que o Midjan joga pra gente saber como é que é, para os jogadores entrarem, o Riquelme, gostei da entrada do Riquelme também, tem que pontuar isso. No geral, aí, isso, vai voltar Canóbio, vai voltar Martinelli, vai ter um elenco mais encorpado, e que o treinador deixe de se sabotar. Essa é a mensagem, e que a diretoria pense o Fluminense como um time grande. Porque teve não, minto, o pênalti pro Cap foi anulado, foi um agarrão exatamente igual do Bernal. Mas enfim, é isso. Tudo tem que melhorar. O Beldia tem que entender que a sabotagem ela é nociva, tanto pro trabalho dele, que vai acabar não durando se ele continuar com isso, tanto, no geral, né, pra moral da equipe, pra como o Fluminense vai olhar pra essa temporada e como tem que consertar a merda que fizeram na Libertadores, pra própria diretoria entender que vai ter cobrança assim. Acabou a palhaçada, né? Acabou. Acordaram. Torcedor organizado acordou e o povão acordou também. Então é isso, é pressão neles, porque são eles que estão tentando estragar o ano. Então é isso, a pressão é pesada. Então é isso. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal. Até o próximo jogo contra o Operário. Valeu!